João capítulo 6, versículo 60 até o versículo 69. Amém? Se pé, a leitura bíblica da palavra. Acharam? Deus é bom. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportar? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrente de vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto, é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Oremos ao Senhor. Pai nosso, te agradecemos pela chance de ouvir a Tua palavra e aprender ela, Senhor. Que o Senhor derrame Sua graça sobre a minha vida, que o Senhor abra o coração daqueles que o Senhor trouxe hoje à noite, e aqueles que estão ali, Senhor Jesus Cristo, ao vivo nesse momento, assistindo. Que o coração de cada um esteja humilhado diante da Tua presença, Senhor. E que a consciência esteja cativa à Tua palavra. Abençoa a Tua igreja e me abençoa também, Senhor. Para que eu possa transmitir as verdades eternas da Tua palavra. Que o Teu povo venha a ser edificado. Porque foi para isso que o Senhor me chamou. É assim que eu te oro, Pai. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amém, gente? Amém. Deus é muito bom, né? A comunidade está ouvindo a palavra, hoje é o domingo. E que Deus fale ao nosso coração. Amém? Texto muito conhecido no meio do povo de Deus, né? Brilhantemente Jesus falando aqueles que restaram dentro da sua presença, né? Face a face de Jesus. Jesus aqui, se fosse agir dessa forma no período hoje pós-moderno, atual que vivemos, ele seria taxado como grosso, prepotente, um homem muita gente bruto, né? Mas como as pessoas estão acostumadas a viver debaixo do seu ego e diante do massageamento atual, é difícil você se portar hoje assim. E é difícil também você levar uma igreja assim, nesse mesmo ritmo. Porque aqueles que estão do lado de fora estão acostumados a ouvir uma mensagem muito rasa, muito superficial. Mas como assim, pastor, muito superficial? As pessoas hoje elas se dão por tudo. Seja por uma fala, seja por um comportamento, seja por que for, as pessoas hoje estão num momento de vida doídos. Qualquer coisa ou se escandaliza. Isso é muito triste. Mas voltando aqui ao texto, Jesus, no versículo 60, capítulo 6, versículo 35, Jesus ele se apresenta como: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus está falando para uma multidão, amém?
Jesus não estava falando apenas para 12 pessoas, como aqui foi finalizado o texto. Jesus estava falando para uma multidão de pessoas. Você vê que aqui estima-se que o texto diz o seguinte: tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mulheres naquele tempo e crianças não eram contadas, eram mais os homens que eram citados naquela época. E Jesus ele se adianta dizendo às pessoas: eu sou. Esse termo eu sou é bastante conhecido diante do povo de Deus. Isso aqui é um afronto para aqueles que ali estavam, porque aqueles que viviam ainda debaixo da lei de Moisés se escandalizaram. Porque quando o próprio Deus chega diante de Moisés, e Moisés tem medo de dizer: eu vou diante de Faraó e vou dizer o quê? Eu digo: quem és tu? Diz eu sou. E Jesus se apresenta com as mesmas características divinas, a mesma natureza do Pai, dizendo: eu sou o pão da vida. Jesus se apresenta como o próprio Deus, tendo controle de toda a história e dizendo às pessoas: quem traz o pão para vocês, celestial, sou eu. E depois de usar essa linguagem forte e espiritual, comer sua carne e beber o seu sangue, versículo 53, por favor, abram aí para vocês, 53, diz o seguinte: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Jesus aqui quis trazer a imagem de uma separação daqueles que estavam ali por amor ao Senhor ou aqueles que estavam ali por ganância, ou servindo a Deus por alguma coisa em troca. E nós vivemos na geração que é assim. Observe que muitos se sentam na cadeira de uma igreja, eles se sentam com apenas uma finalidade: serem abençoados, terem a vida restaurada. Não estou dizendo que Deus não abençoa, não estou dizendo que Deus não restaura, não é isso. É que o seu intuito ao entrar por essas portas não é para que Deus resolva os seus problemas, não é para que Deus abra a porta disso e feche aquilo, não. O seu objetivo central, quando você entra aqui por essas portas, é adorar o Senhor, é bendizer o santo nome dele, é levantar as mãos, não ligar para o irmão do lado, o irmão do outro lado, e se entregar de forma veemente a ele. Porque você nasceu para isso, para adorar ele. E se a resposta dele for fazer alguma coisa pela sua vida, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, Jesus agiu de tal forma, separando o joio do trigo, dizendo a seguinte parte: se vocês estão aqui, mas não querem ter parte comigo, vão embora. E às vezes, entenda uma coisa aqui muito crucial, que eu coloquei na introdução da mensagem, para que a gente ponha em xeque aqueles que estão com Cristo, aqueles que não estão, ou se estão com algum objetivo na igreja, se não estão, as mensagens têm que ser mensagens que firam o coração dessas pessoas, que firam o ego dessas pessoas, para que até elas revejam o que elas querem da vida delas. Qual é o intuito que eu sirvo a Cristo? São perguntas que devem ser cruciais, e mensagens devem ser faladas, anunciadas de tal ponto também dentro da igreja, para saber o que é que as pessoas querem. Amém, gente? Porque hoje em dia você não sabe nem mais o que as pessoas querem, porque elas não falam, elas não abrem o seu coração por medo, por vergonha, enfim. São vários fatores que se envolvem esse tal pensamento. E Jesus ele foi muito enfático para uma multidão de pessoas. Jesus não falou apenas para 12, mas falou para uma multidão de pessoas. Jesus não tinha medo de falar a verdade das pessoas. Hoje em dia a gente fica até um pouco mais recuado, né? Não vou falar nada para ninguém, porque eu posso ser perseguido, as pessoas não queiram mais vir à igreja. Meus irmãos, a igreja é de Cristo. Amém, gente? A igreja é de Jesus. A igreja não é minha, a igreja não é de vocês, a igreja é de quem? É do Cristo ressurreto e ponto final. Aqueles que querem permanecer, vão permanecer. Aqueles que vão sair porque Deus assim quer. Ontem eu estava numa chamada com um irmão e falei de uma tal forma desse: meu irmão, pessoas que saem, pessoas que vêm, pessoas que não ficam, que ficam, enfim, se enraizam ou não, é porque quem traz para ser pastoreado é o Espírito Santo, não sou eu. As ovelhas é de quem? De Jesus, não é minha, eu sou apenas um co-pastor aqui servindo ao reino dos céus. E eu tenho que entender isso, eu tenho que colocar isso no meu coração, amém, gente? E não ficar triste por quantidade de pessoas, se está cheio ou não. O problema não é meu, o problema é de quem? É do Senhor Jesus Cristo, Ele que resolve se quer cheio, se quer seco.
Ele é quem sabe, gente. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Não é vocês. O nosso papel é único, gente. É anunciar a palavra. É dizer às pessoas o caminho da graça. Quem vai trazer é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Ele que faz esse papel. Não somos nós. E Jesus colocou aqui em xeque aqueles que eram eleitos e aqueles que não eram eleitos. Mais de 5.000 pessoas viraram as costas e foram embora. E deixaram Jesus ali falando só ficaram os 12 ali esperando a resposta do Senhor. E os discípulos ficaram chateados com Jesus. A ponto de dizer, isso não era para ser tão duro assim. Não era para o Senhor ter feito isso. Essas pessoas já vêm de tão longe que acompanham, chega aqui, o Senhor ainda diz uma coisa dessa? Você não poderia ser mais leve, não, Jesus? Você não poderia pegar mais maneiro com essas pessoas, não, Jesus? Os discípulos se escandalizaram com o que Jesus falou. E Jesus é muito enfático. Jesus não estava preocupado em agradar os seus discípulos. Ele estava com apenas uma missão: fazer Deus ser conhecido. João 17,3. Esse era o papel de Jesus Cristo, fazer Deus ser conhecido. E fazer Deus conhecido é revelar o coração das pessoas. É revelar quais são as reais intenções das pessoas. E nós, como ministros de Deus e arautos do Evangelho, nós não podemos fugir desse fator absoluto. De dizer às pessoas aquilo que elas precisam ouvir para saber o que está no coração delas. O povo de Deus, quando sai do Egito, o texto diz ao povo de Deus assim, da seguinte forma: eu coloquei vocês no deserto para saber o que tem no coração de vocês. E eu não posso fugir dessas minhas características de dizer às pessoas aquilo que elas precisam ouvir. Gente, é por isso que eu amo a pregação expositiva. Você pode chamar para a pregação expositiva, porque não tem como você fugir do texto. Não tem como mentir para você, não tem como o texto mentir para você, porque eu vou seguir uma regra, não tem como fugir. Eu não vou ter como manipular um texto para me agradar ou agradar vocês sem dar o texto. Eu não vou pular partes para tentar entrar. Não, tem um irmão ali que não gosta desse problema do irmão. Não se organiza a sua vida, meu irmão. Ajuste a sua vida, então o problema é seu, o problema é meu, não, nem da Bíblia não, o problema é seu que ele quer mudar. Não sou eu, meu papel aqui é anunciar o Santo Evangelho. Gosta quem não gosta, gente. Amém, gente? Muitos não vão gostar de mim, outros vão gostar, outros não vão deixar de gostar da caminhada. Eu posso fazer o quê? Nada. Estou aqui para pregar o Evangelho, anunciar as coisas novas da salvação. Era assim, não vai ser diferente. O verso 60, agora eu quero com vocês seguir aqui uma pregação expositiva, mas afim, acerca da palavra de Deus. O verso 60 diz assim: dura esta palavra, quem pode ouvir e quem pode o quê? Suportar. A mensagem de Jesus não era agradável aos ouvidos. A palavra de Jesus não é agradável aos ouvidos. Você concorda comigo? Por que, pastor, não é tão agradável aos ouvidos? Porque a palavra de Deus, gente, ela confronta o nosso ego. Você concorda comigo? A palavra de Deus, ela confronta. Por isso que o discurso foi duro. Porque os discípulos não queriam ouvir aquilo. Eles não estavam satisfeitos de ouvir aquilo. Pessoal, imagina só a cena. Tu tem 5.000 membros na igreja. Oferta entrando, dinheiro entrando, as coisas se envolvendo, girando, e você chega para essas 5.000 pessoas e digo: vocês que não querem servir a Deus verdadeiramente, que estão com o coração corrompido, e só querem viver do jeito que vocês querem, vivendo uma manipulação, vão embora. E essas 5.000 pessoas vão embora, só ficam contigo 12 pessoas. Imagina a cena. E no outro mês o caixa da tua igreja já vai ser quase zero, quase zero. Você não vê mais a coisa do dinheiro. Então por isso que é muito mais fácil você adaptar uma mensagem a um grupo de pessoas para que aquelas pessoas de fato queiram ouvir uma mensagem mais saudável. Não mais confrontadora, não mais cheia de cobrança, pastor. O Evangelho é isso tudo. Tem certeza? Você tem certeza que o Evangelho não é isso tudo? Ou você está tentando criar um Evangelho, um modelo do Evangelho que tente satisfazer o seu ego, as suas vontades, as suas primícias, porque a sua prioridade é outra, não é ele. Porque o Evangelho é esse. Ele confronta o nosso ego e nossas preferências e pecados são confrontados. Concorda comigo? Jesus nunca bajulou ninguém. Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém, gente. Gente, entenda uma coisa: aqueles que precisam ser amados vão ser amados porque o Evangelho diz isso. Chorar é que choram, se alegram porque está pronto, é uma regra absoluta. Mas você chora só, vou fazer o que se você chora só? Você ri só, também problema seu também.
Mas quando você está sonhando só, depois não diga que você não está sendo pastoreado, porque você não fala. Quando a gente pergunta tudo bem, você diz que está bem. Pronto, não. O problema está com seu. Mas não cobre da igreja uma atenção no qual você não se expõe para receber essa atenção. E Jesus, ele se expunha, dizendo, tá, isso, isso. Os discípulos também se expunham. Dizendo, esse discurso foi duro. E coisas que você precisa falar para ele saber o que está no seu coração, para você ser pastoreado. Amém, gente? Graças a Deus. Uns vê maldição, outros vê bênção. É o WhatsApp, eu vejo uma bênção. Amém? E você consegue falar com as pessoas pelo WhatsApp. Fazer uma chamada de vídeo. Amém, gente? É diferente? Diferente. É bom pessoalmente olhar a olho, mas tem coisas que não tem como se olhar a olho, porque estamos em lugares diferentes. Consigo falar com o irmão lá do sul, chamado de vídeo. Pastoreio, fala. E não procura. É o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo ele não vai se adaptar a você. Bem? Não vai. Se você está falando muito duro, rapaz, a pessoa, não, mas essa mensagem é muito dura, mas meu irmão, vou fazer o quê? Se o texto está dizendo que Jesus se apresentou e se colocou dessa forma, dizendo, eu sou o pão da vida, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Essa é a mensagem. Amém? Essa é a mensagem de Deus. Essa é a aplicação de Deus. Falando para aqueles que ainda estavam em cima do muro. Ou vocês estão comigo, ou vocês estão comigo. Se vocês não estão comigo, pode ir embora. E Jesus sempre agiu assim. Ele nunca ficou bajulando discípulos, ele amava os discípulos. Amém, gente? Amar uma coisa, bajular outra coisa é diferente. Amém, gente? Você ama seu filho, mas você não vai bajular ele quando ele está errado. Concorda comigo? É assim. Deus é do mesmo jeito. Jesus da mesma forma. Amém, gente? Jesus, ele faz perguntas e eles ficam chocados. Ele recorda aquilo que é muito prático do verso 65. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam dentro deles a respeito do que ele tinha falado. Imagina só, os discípulos andando com Jesus e eles dentro deles murmurando. Meu Deus, Jesus é muito duro. Não era para Jesus ter falado isso. Não era para ele ter se portado dessa forma. Meu Deus, muito duro. Meu Deus do céu, ninguém é assim não. Olha como ele é chato. É o que estava acontecendo no coração daqueles discípulos. Por que a pessoa está colocando essas palavras no texto? Porque quando fala de murmurar, é quando você está falando de críticas internas. Amém, gente? Você está falando de críticas internas a alguém. E Jesus sabia o coração daqueles homens também. Murmurava a respeito do que ele havia falado e disse, isto escandaliza vocês? Essa pergunta que Jesus faz. O que acontecerá então se vir o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Está escandalizando vocês? Jesus, ele não suavizava a verdade para agradar as pessoas, ele proclamava com fidelidade. Pessoal, se as pessoas estão com raiva da mensagem, vocês estão no caminho certo. Porque aqueles que são salvos, gente eleitos, onde o Espírito Santo de Deus habita no coração dessas pessoas, ao ouvir a mensagem do Evangelho, você se alegra. Concorda com isso? Eu fico muito alegre quando vejo uma mensagem do Evangelho sem resposta. Ah, pastor, foi do meu irmão, é uma mensagem. É a mensagem do arauto de um rei soberano que governa um reino celestial. Colocou seus filhos aqui nessa terra para serem embaixadores do seu reino. Para representar o reino dos céus, eles têm que representar muito bem. Ele não pode manipular uma mensagem. Se ele disse, ir com todo mundo e pregue o Evangelho. Ele não disse, pregue o Evangelho assim que der. Não, analisa as pessoas e perceba se elas estão gostando ou não. Não foi isso que eles estão. Vai, pregue. Amém, gente? Jesus ele fazia isso muito bem, porque Jesus não gostava de adaptar a mensagem para agradar ninguém. E hoje nós estamos numa geração que se você falar qualquer coisa, meu Deus do céu, é motivo de novela. Amém, gente? É motivo de novela. Eu digo e repito, os homens de Deus estão fugindo, viu? Um já foi para os Estados Unidos, outro já vai pastorear, assim, acho que vocês vão parando devagarzinho. Por que pastores vão parando? Porque quando você prega, começa um murmurinho dentro da igreja. Meu Deus, que mensagem foi essa? O pastor sabe que o pastor está pregando sobre meu irmão, Deus está te amando. Quando o pastor vendo, pessoal, ontem eu falava com uma pessoa, não sei, ela passei quase uma hora conversando com essa pessoa. Eu disse, meu irmão, você acha que eu gosto de repreender alguém? Você fica infeliz, né? Chega, meu irmão, tá errado, não faça isso, não é desse jeito, vamos por esse caminho.
Eu estou repreendendo você, não estou gritando porque eu estou repreendendo você. Não vou por esse caminho, eu acho que esse caminho não é correto. Não tentar se ajustar aqui, não. Isso é parte cristã, cara. Vamos mudar isso aí. Essa mentalidade está muito terrena. Vamos mudar isso aqui. Você faz isso hoje, você é o quê? Chato, ignorante, prepotente, só quer ser santo. Ela depois sai de Deus, onde você me colocou aqui em posição desagradável. E se você deixa as pessoas só, não dá atenção. Vocês entendem, gente, que as pessoas não sabem mais o que querem. Elas não sabem se querem ser amadas por Deus ou querem ser abandonadas por Deus. Não sabem mais o que querem. Achou para quem? Para quem ainda consegue vir. Eu acho. Cuidado. É o que nós sofremos hoje. É muito triste isso. Muito triste. De verdade. Nós vivemos uma geração assim. Que não aguenta ouvir um discurso bíblico, cristocêntrico, a cruz sendo proclamada como ela deve ser proclamada. Pessoas não querem mais isso. E Jesus olha para os seus discípulos e disse: vocês estão escandalizados com isso? É isso mesmo? Vocês estão escandalizados porque eu disse a eles que eles deviam me seguir verdadeiramente e não estar em mim ou me buscando por interesses próprios? Ou só querer aquilo que eu posso oferecer e não me adorar e me servir? Vocês estão escandalizados por... então vocês estão preocupados com quantidades. Eu não estou preocupado com isso. Aponta 3:12. Jesus não vai estar preocupado com quantidade. Gente, não fique maravilhado quando você vê uma igreja superlotada. É você entender o que está sendo pregado lá no púlpito. O que está sendo pregado lá? Qual é a mensagem que está sendo pregada? Porque eu vejo hoje líderes, pastores que eu sigo, hoje, mudando o curso da sua mensagem. Por que você está mudando o curso? Ele quer dizer que uma coisa é pecado, meu irmão. Ele começa no texto, ele foge do texto, já não volta mais para o texto e não fala nem que foi pecado. Ela rubeira, não fala mais nada. Digo, meu irmão, nem de ser covarde, que meu irmão se apresente como modelo aprovado do Senhor, que maneja bem a palavra do Evangelho. E nós não podemos se acovardar. Meu irmão, pronto, eu fico em casa sozinho. Pronto, não deu nada para ser pastor, eu fico em casa. Pronto, vou fazer o quê? Mas eu não posso desagradar a Deus porque nós temos uma missão. Essa missão tem que ser, pessoal, feita com sucesso. Eita, pastor. E agora? E agora o quê? E agora o quê? Não, é o Evangelho, gente. Teve pessoas, gente, diga a vocês, teve pessoas que saem da igreja e depois falam, não, porque cobra demais. Meu Deus do céu, eu cobro. Estou pregando a Bíblia, meu irmão. Se você está se sentindo incomodado, o problema não é meu, o problema é seu. Imagina só, chegou agora o tempo agora que a gente teve que comer milho. Meu irmão, filho para falar que não é teu milho lá em paz, não estou a canjica, pecado, mas deixa o povo dizer, como dos outros, vai falar. E não podemos dizer que é pecado, falso não, é errado, é pagão, é do diabo. Eu poderia dizer. E você está aqui como meu, você tem que se sujeitar de certa forma. Mas por que eu vou colocar farsa no com fardo, gente? Eu tira isso de cena. O que é pecado, a gente vai tratar como pecado, o que é certo, o que é errado, a gente vai ter que tratar as coisas como elas devem ser tratadas. Mas o que não dá é ter crente aqui com biquinho. Porque a mensagem está muito dura. Irmão, eu deixo dizendo, eu paro assim em casa, às vezes, Renata, diga aí. Como é que deve ser aqui essa aplicação? Eita, é assim, filho, tá bem. Tem como fugir daqui? É impossível. Para essa esposa, não tem como fugir, não, filho. Não tem. É impossível. Não tem, porque a mentalidade do autor bíblico está inspirada por Deus e você ali está explicando aquele que foi inspirado por Deus como ele verdadeiramente é. É o que eu estou falando, texto por texto. Verso por verso, com contexto, respondendo o contexto, o pensamento, a preposição. E aqui há uma aplicação dizendo: vocês não se escandalizem quando a mensagem do Evangelho for pregada. Não fiquem escandalizados. Se maravilhem e se alegrem. Pastor, mas fulano não gostou. Meu irmão, você está no mundo, meu irmão. E no mundo vai ter que você não vai gostar de tanta coisa. Eu também não gosto de tanta coisa. E me calo quando eu não gosto, eu saio. Concorda comigo? O escândalo da cruz, do sangue, da exclusividade de Cristo ainda hoje causa escândalo. Vai dizer às pessoas que Deus elegeu alguns para a perdição. Vai dizer a essas pessoas. Vai dizer a essas pessoas que existe uma eleição incondicional, sem condições, que você não tem mérito na salvação. Vai dizer que o homem nasce em pecado. Vai dizer que o homem é depravado em toda a sua natureza, porque Deus assim fez que ele nascesse em pecado, dependendo de Cristo Salvador. Vai dizer aos homens hoje: há escândalos.
Quando você apresenta as santas doutrinas da graça, há um escândalo no meio da multidão. Graças a Deus que aqui não tem problema com isso, mas tem lugar que não é bem assim, não. É irresistível a graça. É que você resistir a Deus, tá bom, ou todo-poderoso? Minúsculo, santo Deusinho pequeno. E tem pessoas que acham que resistem ao santo poder. Meu irmão, você não resiste. Você faz aquilo que Deus quer que você faça até um certo momento. Quando Ele quer, para. Faz. É o Evangelho, gente. E o escândalo da cruz, quando a cruz ela é pregada, dizendo, meu irmão, só a salvação do meio de Jesus, as pessoas também não gostam. Hoje em dia tem um grupo de pessoas que não gostam disso, tanto grupo que não gosta disso, gente. Prega a palavra, quem gostar, quem não gostou, intestina. Por isso que a Bíblia fala que o cumprimento está em todos os dias, a gente tem que ver isso. Os últimos tempos vão amontoar para si mestres, segundo as suas próprias vontades. Segundo as suas próprias vontades. Que vão ter comichão nos ouvidos. A gente é o contrário, né? A gente vai pro reteté pro mundo ouvir aquela mensagem, a gente se agonia. Ô, porcaria, viu? Não me chame não, eu não vou não. Aí eu vivo, aí vocês têm na igreja do reteté, não me chame. Por favor, não faça comigo não. Quer me matar? Faça comigo, de verdade. Não faça isso. Porque nós estamos acostumados com o pão, o alimento celestial. Amém, gente? É por isso que eu não tenho medo. Você pode chegar no pastor, eu posso visitar para eu digo, vá. Por que eu só diz vá, pastor, com tanto assim, com tanta... Sabe por que eu digo vá? Porque eu sei o alimento que eu faço. Amém? Eu sei o alimento que eu faço. Ah, qualquer melhor? Não, gente, é só porque eu pego a Bíblia, estudo ela, faço ela e apreendo. Só isso. E nem fico inventando, nem fico dizendo que tem mais, que tem menos, colocando fardo, dizendo que não tem, deixa vocês muito tranquilos. Amém? Não fico perto do banheiro, como é que tá para evitar uma derrota? Não. Sua vida. Amém? Se você quiser me procurar, né? Para falar de situações que eu não quero. Respeito também. Amém, gente? Respeito todo mundo. Amém, gente? Simples assim. Quando o cara está aqui. Amém? Lembre-se de uma coisa, meu irmão. Quando a mensagem nos fere, lembre de uma coisa. Não é hora de você fugir, mas de dobrar os seus joelhos. O verdadeiro discípulo se submete. Ele não fica resistente à mensagem. Ele se submete. Quando a mensagem dentro da igreja fere você, ela é um pouco mais forte, não fuja. Se ajoelhe, meu irmão. Reconheça a sua falha. Reconheça seus erros, porque ele demonstra que você é um discípulo do Senhor. Essas pessoas aqui que ouviram essa mensagem, chamando elas a uma responsabilidade mais profunda com Deus Todo-Poderoso, no qual essas mesmas pessoas dizem que serviam ao Deus de Israel, e o Deus encarnado se manifesta e diz, vocês não tiveram comunhão comigo, nem tem comunhão comigo, porque vocês são interesseiros. Vocês só me querem com o bem-estar de vocês, mas para me servir, para me amar, para ver a vida de santidade, para deixar o mal de lado, vocês não querem. É uma mensagem forte ou não é uma mensagem forte? É uma mensagem forte. O que foi que esses discípulos fizeram? Embora. 5.000 pessoas só vêm? Embora. Se eles fossem verdadeiramente discípulos, o que é que eles faziam? Ficavam. Diziam, não, Senhor, o Senhor está certo. Nosso coração é interesseiro. Nosso objetivo aqui é outro, não de servir. A fé genuína se mostra quando, em meio à escuridão, ainda se socializamos dizendo, Senhor, eu creio. A mensagem é dura, mas no final você diz, Senhor, eu creio. Eu acredito nisso que o Senhor está falando. O Espírito, verso 63, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita, presta. Se é a verdade, pense numa coisa que não presta a carne. Meu Deus do céu. Não é. A carne ela é terrível. É verdade. Por isso que Jesus disse que a carne é fraca, mas o Espírito está preparado. E é verdade. E o mais triste de tudo isso é que a gente vai alimentar a carne da gente. E sabendo desses princípios, não é? Ixi, meu Jesus. Eu tenho que confessar a vocês que a gente, né? Pode ter segredo, né? É cristão, evangélico, protestante. Né? Eu digo a Renata na dobra que dá a terceira guarda. Ela, oxe, terceira guarda é o quê? Fui primeiro os apóstolos, segundo, nem falar uma pessoa, terceira guarda. Rapaz, sabe, eu tive uma raiva. Ei, tive me calar.
Eu sabia que se eu falasse eu ia pecar. Sabe aquela raiva que dá vontade de você humilhar o outro? E já passou por isso. Eu levei uma reunião para levantar os pés, os quatro, os dedos, o que tiver dá para levantar. Até minha alma vai levantar agora. Pastor, senhor. Não, eu tenho vontade também, tá? Amém? Nem que vocês tenham vontade, eu também tenho, tá? Amém? Não, o perfeito não tem. Isso, só não tinha perfeito, só quem? Cristo. Amém? Ali você pode olhar para ele assim. Fique maravilhado, ó. Deus, que maravilha. Amém? Jesus Cristo, cara. Não, raiva. Sabe aquela dor que daqui? Me sentei. Meu Deus, eu não vou mudar. Eu tô com raiva, porque do jeito que eu fui ferido, eu vou querer ferir pior. Eu vou argumentar, vou falar, e para me vencer no detalhe é um pouco mais difícil, né? Eu vou falar, argumentar, pisar, argumentar, eu tenho que ficar calado, não vou me colocar nessa posição, eu vou pecar. É assim, mano? Irmão, deixa a cabeça. Sou servo, meu Jesus, obrigado. Que vontade de mudar, porque a carne não presta. O Espírito diz pra gente ser manso, né? E paciente, mas a gente não é. Não, a gente se rende às vezes à carne, à ira, à perversidade. Que é a nossa natureza. Amém? Graças a Deus por Jesus Cristo que deu seu Espírito, ainda que freia a gente. Né? Se a gente não fosse cristão, com toda essa fé, diz, ô Jesus, tanta gente, eu vi tanta coisa. Sim, meu Jesus Cristo, vamos mudar aqui da sua forma. As palavras que tenho falado são Espírito e são o quê? São vida. Você vê o que Jesus fala é vida. O que Jesus fala não é morte, só tem o quê? Vida. Toda vez que você lê a palavra, é vida. Que vem para a sua vida. Amém, gente? Verso 64, 65. Vamos aplicar esse texto. É o seguinte: mas a descrente de vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem queria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Gente, Jesus aqui apresenta, no verso 64, dizendo da seguinte forma: mas a descrente de vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio, desde o começo, que havia pessoas ali no meio que não eram cristãs. Amém, gente? Isso em todo ambiente onde tem pessoas que pregam o Evangelho. Há pessoas que não creem em Jesus Cristo, gente. Que não está com Jesus por nada. Está na igreja, motivos quais. Quando vir qualquer oportunidade, está perto. É assim a vida daqueles que não creem em Jesus. Mas aqueles que creem em Jesus, podem aparecer 1000 oportunidades, eles não saem. É apanhando, é caindo, levantando, e Deus ajudando, Deus tem misericórdia. Porque é assim a fé em Jesus. Amém, gente? Você cai, e a Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes e Deus o levanta às 7 vezes. Você não está isento dessa queda. Deus deixa muito claro, você vai cair, mas eu vou levantar você. Amém, gente? Mas aqueles que não são de Cristo vão cair e vão ficar lá na lama. Amém, gente? Jesus traz aqui uma referência no verso 64, 65, que diz: por causa disso eu falei para vocês que ninguém pode vir a mim senão o Pai for concedido. É uma citação de João 6,44. Jesus aplica isso também. Diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não trazer. Você está vendo que isso é forte? Essa declaração de Jesus é forte? Dizendo: eu sei quem vai me seguir e quem não vai, porque foi Deus que trouxe para mim, foi o Pai que trouxe para mim. E eu sei quem serve e quem não serve. Só Jesus sabe, amém? Você não sabe não, amém, gente? Lembre-se, você não sabe. Existem pessoas que têm fase na sua vida que elas não mostram fruto nenhum. Mas elas são salvas. Elas vão dar fruto lá na frente. Amém, gente? Então qual é o meu papel nisso tudo, pastor? É 2 papéis. Primeiro, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas da salvação. E essa doutrina do Senhor. E a segunda, pastor, amar. Porque você não sabe quem é eleito e quem não é, amém? A Bíblia só dá um indício. Pelos frutos, vocês conhecem, pronto. Os frutos eu sei, mas eu não sei de forma plena. Amém, gente? Quem é e quem não é. Amém? Outro ponto, nós devemos entender aqui o relacionamento com Efésios 2 e 3, seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é um dom de Deus. Não são todos que vão ter. É alguns que têm. Todos não vão ser salvos. Porque logo, se todos são salvos, nós estamos caindo no universalismo. Jesus aqui mostra, colocando 5.000 pessoas,
para longe dele, para distante dele, dizendo o seguinte: olha, tá vendo? Eu sei quem me segue e eu sei quem vai me trair. Desses 5 mil, Jesus sabia quem ia seguir e quem não ia. Concorda comigo? Deus é soberano. E aquele que vai trair, quem é que vai trair? Judas. Ele sabia também que ia trair ele. Então você vê como Jesus é soberano, como Jesus é Senhor. E ele mais aplica através do pensamento de Paulo, dizendo o seguinte: porque pela graça vocês são salvos. O favor merecido de Deus salvou vocês. A cruz salvou vocês. O sangue derramado na cruz de Calvário salvou vocês. Isso não vem de vós. Porque é um dom de quem? Deus. Não vem de você. Ele tem força para ser salvo. Porque a única coisa que você tinha para oferecer a Jesus eram os seus pecados. Só isso. Nada mais. E ele te aceitou por graça. E o verso 66 diz: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, olha só, e não já andavam mais com ele. Por causa desse ensinamento, muitos se afastaram de Jesus. Vai ter ensinamentos na igreja que vai deixar as pessoas, gente, meio que perturbadas. Quantas, gente, já teve. Veja só. Vou dar exemplo para vocês. E se coloquem agora na mesa pastoral rapidamente, depois eu vou tirar vocês de lá, tá? Se coloquem na minha posição rapidamente, depois eu tiro vocês lá, porque é muita responsabilidade. Olha só. Um jovem, não vou citar nomes, tá? Meu Deus, me segura aqui quando eu falar nomes. Um jovem está noivo com a menina. Precisam. Vocês são pastores, tá? São pastores. Se coloca aqui agora como pastor, tá bom? Um jovem é noivo com a menina. Faz parte da igreja. Esse mesmo jovem, ele tem um relacionamento fora. E com essa menina, ele vai para os motéis, enfim. A torre direita. Esse mesmo jovem arruma outra mulher. Nós estamos falando de quem? 3 mulheres. A sua noiva, é assim ou não é? E agora, aquele estava e apareceu outra. Certo tempo, isso estoura. E cai no colo de quem? Do pastor. Você, como pastor, o que você faria com um jovem desse? Não precisa me dizer. São casos muito sérios, né, sério? Um noivado, algo pré, né? Algo já quase um casamento. E o jovem tem uma que ele leva para todo canto, motéis mais motéis, mas tem outro que ele fica lá, pá. Arruma várias histórias, o que é que você faz? Você está vendo como é difícil você tomar certas atitudes de situações delicadas? Como não é fácil? Chamei esse jovem e disse: meu irmão, decida. Ou você continua aqui sem nenhuma delas. Pede perdão, que foi público. Pecado público é tratado como pecado público. Pecado em oculto fica em quê? Só com a liderança da igreja, amém? Como é algo posto, você pede perdão à igreja, para você escandalizar os irmãos, sofrem por causa disso. Você pede perdão só aos membros da igreja. E você vai ser discipulado e acompanhado. Isso agora depende de você. Aí a pessoa deixa aquela pessoa, deixa o noivado e me chama na semana seguinte e diz assim da seguinte forma: vocês são os pastores, tá? Não sou eu mais. Irei ligar essa responsabilidade com vocês. Diz: pastor, agora eu estou com a mulher. Cristã, eu falei: meu irmão, quem é? Não é ímpia, não é cristã não. Já era pior, já estava pior a situação. Piorou mais, ainda não piorou a situação. Eu disse: ó, para você ficar assim, não dá aqui na igreja. Você precisa ser assistido, discipulado. Vai fazer isso com você. Mas nessa situação, meu irmão, acaba tudo, vamos ser discipulados e vamos orar ao Senhor para ver que o Senhor. Com essas 3 não, tá? Falando daqui você é noivo. Aqui a pessoa sai dizendo: chama as pessoas da igreja. É duro, meu Deus. Muito ignorante. Olha só, como a paciência do mundo. Não dá, essa vida está errada. Não é assim, cara. Não é. Quando você não aceita os erros dos outros, você é ignorante. Você é chato. Agora, se você passar essa mão na cabeça, o pastor é o cara, é assim ou não é? Nós vivemos nessa geração, gente.
que querem que seus pecados sejam aceitos dentro da igreja. Gente, dentro da igreja tem princípios a ser seguidos. A Bíblia diz que nós somos pecadores, amém? E na igreja vai ter problemas, mas a Bíblia manda resolver esses problemas. Não manda permitir esses problemas dentro da igreja, mas que resolva. Quando aparecer, se resolva. Como é que se resolve? Com Bíblia, com amor, com graça, misericórdia, com atenção. Aí você faz tudo isso que a Bíblia manda e no final quer que você leva? Muito ignorante. Meu Deus. Você já viu, gente, como é as coisas? Aí eu vou olhar, pastor, não é fácil, gente. Tem decisões que o povo olha pra mim, tudo me faz. Não só vai fazer o quê? Calma, meu irmão, tem que orar, tem que saber do Senhor, tem que entender tudo para depois tomar uma decisão. Não é tomar uma decisão segundo o que eu acho, o que eu penso. Porque às vezes a gente faz as coisas de forma carnal, gente, acontece. Somos seres humanos, não é, gente? Você não está um dia meio bem, se está com o pensamento meio errado, aquela pessoa tem uma raiva, aí, olha, tá para me fazer mesmo. Não é para você fazer. Às vezes você tem que tomar certas atitudes e certos comportamentos que tem que ser bíblicos, já, gente. E Jesus sabe quem é que estava aqui e quem não era, bem, gente? Então Jesus disse, por causa desse ensinamento, muitos se afastaram de Jesus. E vai ter pessoas que vão se afastar da igreja por causa dos ensinamentos bíblicos, gente. Isso é uma verdade, uma realidade que vocês até sabem disso. Isso tanto aqui como em outra igreja, em qualquer lugar. Vocês sabem que tem pessoas que saem da igreja que você cobra essas pessoas. Um exemplo claro, não vou falar qual foi a igreja aqui, até para preservar, está ao vivo, mas tem uma igreja que tem umas reuniões na semana que, vou falar assim para vocês entenderem, tem criança aqui, tá? Que iam para essa reunião, aí era uma reunião de casais, como se fosse uma célula de casais, mas é outra palavra que eles usam. E no final, 8 casais, imagina só. O pastor soube, colocou todo mundo em disciplina. O que foi que os 8 fizeram? E ainda só dizer, muito chato, ignorante, radical. Aí me diga o que é que esse pastor, o que é que passa na mente de um pastor desse? Me diga. Meu Deus do céu, eu quis amar todo mundo, pastorear todo mundo, cuidar de todo mundo, que isso é um negócio perverso. É uma ação totalmente perversa. É por isso que ele disse que por causa desse ensinamento, no verso 63 é o seguinte: Senhor, para quem iremos? Então, para onde iremos? Para quem iremos? Quem é o líder? Quem é o Deus? Quem vai, Senhor, nos receber? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só Deus tem palavra de vida eterna. E quem não quer ficar diante desse Deus e receber as palavras de vida eterna e ser bem alimentado? 1 João, capítulo 2, verso 19, diz isso. Dizendo assim, saíram do meio de nós, mas eles não eram dos nossos. Eles eram crentes aqui com a gente, mas se eles saíram, eles não eram nossos. Eles nunca foram salvos. Eles abandonaram a fé e abandonaram a graça do Senhor. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Lembre-se uma coisa, o discipulado não é para os que buscam conveniência, tá, gente? Mas para os que se rendem. Discipulado é você se deixar ser tratado. Jesus, quando diz assim, vão por todas as nações e façam o quê? Discípulos. Jesus não mandou só converter as pessoas. Fazer o quê? Discípulos. Então, tem sim um certo acompanhamento, você entender a pessoa. Amém? Quando a pessoa não quer falar, você vai falar o quê? Você vai dar barrote na pessoa para você falar? Não quer falar, não quer. Então, cada um siga a sua vida sem ajuda. Amém? Deus te abençoe.